Hoje é segunda-feira, né? Vamos começar mais uma semana que está se iniciando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos começar cantando Uma musiquinha. Nunca mais a gente cantou, né? Mas nós vamos cantar hoje, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, do Espírito Santo, para que nossa semana seja bem abençoada, tá certo? Vamos lá? Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar nos seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Muito bem. Que a nossa semana seja bem abençoada por Deus, tá certo? Amém. Nós vamos hoje, a nossa aula será de matemática, tá certo? Um livro de matemática, página 106. E aí nós vamos ter um novo assunto de matemática. Vocês viram nas aulas passadas subtração, não foi? Então, vocês já viram bastante o conceito de subtração, Várias atividades. O sinal da subtração, o símbolo que representa, fizeram continhas. Então, eu acredito que vocês tenham aprendido sobre subtração, tá certo? Quem não compreendeu, não entrou em contato comigo ainda. Então, nós vamos aguardar, se não compreendeu, entrar em contato, tá certo? E aí, nós vamos para um novo assunto, que é números pares e números ímpares. Mas e o que é isso? Números pares e números ímpares. Vamos lá saber o que é? Quando agrupamos um número de 2 em 2, certo? E não sobra nenhum elemento, nós chamamos de números pares. Só que para compreender isso, que às vezes fica muita dúvida na cabecinha de vocês, como assim números pares, números ímpares, né? Pode ser difícil para que vocês aprendam. Nós vamos demonstrar aqui e vocês vão tirar essas dúvidas, aprender realmente sobre números pares e números ímpares. E aí nós usamos duas formas para representar os números pares, tá certo? Quando nós usamos uma sandália ou um sapato, nós precisamos de um só ou nós precisamos de dois, né, Tia Carol? Ou precisamos, então, de um par. De um par, De não é um isso? par de chinelo, de sapato, de Ou sandália. de meia, né? Ó. Aqui, ó, eu tenho um par de meia. Ou seja, eu tenho duas meias, não é isso? Então, se eu tenho dois e não posso usar só um, então eu digo que eu tenho um par, né? E aí, o número par, ele é representado por alguns números. E aí, você vai saber como e quando que o número é par. Então, o primeiro passo é, a cada dois números, o número 2 é um número par, não é isso? O número 2 aqui, ó. O número 2 é um número par. Não esqueçam disso. E aí, se é de 2 em 2, quanto é? 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Então, o número par, O número 4 também é par. também é par. Se eu vou contar de 2 em 2, né? Para ser par, eu tenho que contar de 2 em 2. Então, eu tinha duas meias aqui. Aí, eu vou contar mais duas meias. Aí, eu vou ter quanto? 4 meias, né? Então, o número 4, ele também é par, certo? 4 meias e 2 pares, né? E mais 2. 4 mais 2. Que número eu tenho? Contem aí. 4 mais 2. 2. Que número eu tenho, Tia Isa? Tem o número 6. 6. Então, o número 6, ele também é par. Ele é um número par. Ó, eu tenho aqui nessa pecinha de Lego, eu tenho 6
seis pontinhos, Pinos, né? né? 6 pinos. Ele nunca tá em número ímpar, ele só está em números pares, certo? Então, ó, 6, eu conto de 2 em 2, ó, 2, 4, 6. Então, aqui eu tenho 6 pontinhos, né? Então, esse número representa, esse total de pontinhos representado aqui é um número par, certo? Então, 6 é um número par. Nas outras peças, eu também tenho números pares. Tenho, nessa pecinha aqui, eu tenho 4. Tenho o número 4, então eu tenho 2 mais 2. Que também é um número par. Que também é um número par. E também temos a pecinha só com dois pinos. Que é essa pecinha aqui. Número par. Que Como também você é um já número viu. par. 2, 4 e 6. E tem mais outro, Tem né, outro, que é o 8. Então, se eu somar 6 mais 2, eu vou encontrar o número 8, certo? E aí tem uma regrinha bem importante que vocês têm que aprender, tá certo? Para você de cara já saber que o número é par. Então, se o número terminar em 2, ele é par. Se ele terminar em 4, ele é par. Se o número terminar em 6, ele também é par. E se ele terminar em 8, ele também é par, certo? E aí tem outra regra, certo? Fora esses números aqui, tem um outro número que quando acrescentado a mais um número, a gente identifica logo que ele é par também, certo? Mesmo ele tendo um número ímpar nele. Por exemplo, o número 10, ó. Não, vamos representar com um número par, porque eles não viram ímpar ainda, né? O número 2 mais o 0, mais o número 0 aqui, todo número que tiver o final 0, ele é par, certo? Todo número que tiver o final 0. Que número eu tenho aqui, tia Carol? Número 20, né? Então, 20 é par. E aí eu vou ensinar como é que a gente conta nos dedos, pra gente saber quanto é par e quanto é ímpar, certo? Tia Carol bota os dedos aqui, ó. Se vocês fizerem nos dedos de vocês isso, vai dar certo. Então, você vai começar contando por ímpar, certo? Então, ó, ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Então, você tem 10 dedos. O número 10 termina em 0? Termina sim. Termina, né? Termina em 0. Então, você tem aqui um número par, certo? E aí, essa forma aqui que a tia colocou é para você aprender e não esquecer. Então, quando você quiser contar e saber se o número é par, nas brincadeiras vocês sempre fazem isso, né? Então, ímpar, 1 é ímpar, 2 é par, 3 ímpar, 4 par, 5 ímpar. Não é isso? Então, os números que representam ímpares, os números ímpares são o número 1, o número 5, o número 3, o número 7 e o número 9. Então, todos os números terminados com esses números aqui são ímpares, certo? Para melhor compreender, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho um par de meia. Se eu colocar mais uma meia aqui, ou eu tenho só uma sandália e 2 pares de meia, certo? Eu tenho quantos aqui? 3. Quantos elementos? Eu só tenho 3 elementos, né? Tá faltando o par de quem? O par do chinelo, não é isso? Então, eu digo que esse número aqui, ele é ímpar, certo? Porque está faltando um, restou um sozinho aqui. O chinelo, ele ficou só. Ele não tá com o par dele. Então, ele não é par, ele é
ímpar, certo? Então, 3 é ímpar, 5, porque eu não consigo formar um grupo com ele fica restando 1, certo? 3 é ímpar. Aqui, ó. A gente não tem pares aqui, né? Não tem pares. Se eu dividir entre mim e tia Carol, né? Entre Isa e tia Carol, essas pecinhas, vamos ver que vai sobrar uma. Ó, vou dividir com ela. Então, eu vou dar uma pra você e uma pra mim. Restou quantas? Uma. Restou uma, né? Então, não pode ser um número par. Para ser um número par, não poderia restar nenhuma. Então, todas iam ficar com as quantidades iguais, certo? Tia Carol ficou com quantas? Com uma. E eu fiquei com quantas? Com 2. Então, esse aqui é um número ímpar, certo? Então, o número 3 é um número ímpar porque não restou nenhuma. Quer dizer, restou uma, né? Não ficou 0. Agora, se fosse um número par, eu ia dividir as pecinhas entre eu e a tia Carol, certo? Eu tenho 4 pecinhas aqui. Eu vou dividir para nós duas. Vou dar uma para você e uma para mim. Uma para você e uma para mim. Restou alguma na minha mão? Não restou nenhuma, né? Ficou 0. Então, se não restou nenhuma, esse número é par, certo? Eu agrupei, tia Carol ficou com 2 e eu fiquei com 2, né? Então, não restou nenhuma. E com os números ímpares, sempre vai restar 1, certo? Vai ficar um sozinho lá. E aí, vocês vão fazer as atividades. Eu espero que vocês tenham aprendido, certo? Os números ímpares é quando formamos o grupo de 2 em 2